Fala pessoal, aqui é o Kizar Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje não vai ter gameplay, e sim a gente vai comentar as cartas novas do mês de setembro. Começando com a carta do passe, é o Homem-Aranha Simbionte, custo 4, poder 6. Ele vai ser a primeira carta a ativar do jogo, né? Que vai ser nessa nova palavra-chave, que basicamente é um ao revelar, só que não vai ser no momento que a carta é jogada. Você vai escolher, depois de jogar a carta, o momento que ela vai ativar, qual turno ela vai ativar. E o efeito do simbionte Homem-Aranha é: mescle sua carta de menor custo aqui com esta, copie seu texto como ele acabou de revelar. É que na verdade aqui está a tradução, mas esse efeito basicamente ele vai se juntar com a carta de menor custo que tiver no mesmo lugar que você jogou ele e ativou. É no momento da ativação, ele vai pegar a carta de menor custo e vai se fundir com ela. É tipo a Hulkbuster. Só que em vez da carta que você fundiu ser a carta que fica ali, que a Hulkbuster ela se junta e ela fica e vira a outra carta, né? Fica contando o custo e o poder e o nome daquela outra carta. O que vai acontecer? O simbionte Homem-Aranha vai sugar a outra carta, vai somar os poderes, mas a carta que vai ficar em cima é a do simbionte Homem-Aranha. Então vai ter sempre uma carta de custo 4, poder 6 e o nome simbionte Homem-Aranha. Só que aí vem a outra parte do efeito que é copie seu texto. Então o texto dessa carta vai passar a ser o texto da carta fundida, tipo o que a Mística faz. A Mística e o Homem Absorvente faz. E se for um efeito ao revelar, na verdade ele só consegue mesclar cartas ao revelar, ele não mescla cartas constantes ou sem palavra-chave. Ele vai mesclar a carta, copiar o texto e fazer o efeito acontecer mais uma vez. Então é tipo uma Hulkbuster, só que ela repete o efeito ao revelar. Então essa é a principal diferença dele para o Hulkbuster. É ele que vai ser a carta, ele vai copiar o texto da carta sugada e vai fazer o efeito ao revelar acontecer de novo. Ele vai ser a carta do passe. Eu acho ele uma carta interessante, vai ser a primeira carta dessa mecânica. Ele claramente vai jogar em deck ao revelar. Você claramente vai ter que jogar ele no mesmo lugar que tiver uma carta de baixo custo, né? Porque ele vai copiar, sugar a carta de baixo custo. Ou você vai jogar ele sozinho com a outra carta. Caso for uma carta de custo alto, só ele é a outra carta. Tipo a Namora, né? Você coloca ele a Namora junto. Aí no sexto turno se ativa, ele faz a Namora de novo, basicamente. Então você vai ter que ir vendo onde você vai colocando as cartas e qual carta você vai querer que ele mescle e repita o efeito. Eu sempre recomendo pegar o passe não só pela carta. Eu acho que ele vai ser uma carta boa, não vai ser nada excepcional, nossa senhora. Mas ele vai ser um bom reforço pro deck de All Revelar. Eu recomendo que sempre pegue o passe, se possível. Porque os prêmios a mais, né? O Gold, os créditos, sempre ajudam você a farmar mais rápido e você ter mais chaves, você ter mais coisas e pegar as cartas novas mais rápido. Então é sempre recomendável o passe, pelo menos. Os bundles são opcionais, mas o passe é sempre recomendável, mesmo quando uma carta não é nada excepcional, não é um lock da vida. Ele eu acho uma carta que compensa, principalmente para você já ir pegando o jeito da nova mecânica, ativar. Então é basicamente essa a minha impressão. Ele vai ser uma carta ok, não vai ser nada quebra-jogo, mas ele vai ser uma boa carta pro deck de All Revelar. Continuando o vídeo aqui, basicamente a gente tem. Agora vou comentar os spotlights. Essa semana vai ser uma semana. Quer dizer, essa temporada vai ser uma temporada de 4 semanas. Então são 4 cartas novas. Começando a temporada vai começar no dia 3 de setembro, terça-feira que vem, já que esse vídeo aqui vai estar saindo na terça-feira, dia 27, 27, isso. E vai do dia 3 ao dia 10 de setembro, vai começar daqui a 6 dias e 19 horas, no momento que eu estou filmando, gravando esse vídeo aqui. Apesar do não confirmado aqui do site, provavelmente não vai ter mudança. Geralmente eles mudam quando está muito tempo, uma semana só para a temporada eles já não mexem mais. Então provavelmente o que está aqui é o que vai chegar nos spotlights, assim que não acontece alguma coisa muito fora do normal, algo excepcional, mas tirando isso, provavelmente vai ser os spotlights. Começando a primeira semana, a primeira carta que vai vir é a Silver Sable, carta de custo 1, poder 1, ao revelar, ela rouba 2 de poder da carta do topo do baralho do seu adversário.
Ela basicamente vai fazer o efeito parecido com a da Cassandra, só que ela vai roubar de uma carta só. E ela vai ganhar poder. Então, se você joga ela, ela dá -2 para a próxima carta que o adversário vai comprar, se estiver no topo do baralho. E ela ganha 2 de poder. Então, se eu jogar ela, ela fica 3. Eu particularmente acho que ela vai viver muito jogo no deck de Bounce, porque o efeito dela é muito bom para você fazer mais de uma vez. Caso você consiga fazer 2 ou 3 vezes, e como o deck de Bounce você consegue pegar 2 vezes as cartas de custo 1, porque tem o Falcão e o Fera, ainda mais vai que lançar o Toxina no mês que vem. A gente vai poder fazer ela 2 ou até 3 vezes. Dependendo da carta que ela pegar, se ela conseguir pegar uma carta boa de diminuir o custo, o poder, tipo, pegar um Homem de Ferro e deixar ele -2, já é muito bom. E além disso ela vai subindo, você consegue deixar ela 5, ou se você jogar ela 2 vezes, 7. Então ela tem potencial de ficar forte, além de nerfar uma carta às vezes estratégica do adversário, que pode ferrar com o adversário. Ela não vai ser uma quebra-jogo, mas eu vejo ela como um bom reforço para bounce e até mesmo deck de tóxico, né? O deck de Hazmat com o Ajax. Dá até para fazer uma mistura, né? Fazer um bounce tóxico com ela, mas dá para jogar ela tanto em bounce quanto no deck de Ajax. Acredito que sejam os dois principais decks que ela vai jogar. Agora, analisando as cartas que vão vir junto com ela na semana, nós temos a Mockingbird e o Agente Americano. São as duas cartas que vão vir junto com ela na primeira semana. A melhor carta do Spotlight é a Mockingbird, ela é um custo 6, que está atualmente um dos mais fortes do jogo. Ela roda em bastantes decks. Ela roda no deck de Kazu, que é um deck meta. Ela roda no deck de Irisen, que é um deck meta. Ela vira e mexe. Se você joga, ela joga no deck de Thanos, vira e mexe. A galera monta um deck meta com ela. Então ela atualmente é uma carta meta. Então se você não tem ela, é bom ter. Já o Agente Americano, ele é uma carta meio fora do meta. Ele não é uma carta horrível, ele é uma carta ok. Ele joga alguns decks, principalmente Cérebro 3. Então quem gosta de Cérebro 3, ele é muito bom para Cérebro 3. E normalmente ele também joga em algum deck de constante, com Ajax, você joga Jean Grey, aí você obriga o cara a jogar as cartas lá, e se ele jogar uma carta de custo 4 pra cima, ela fica nerfada. Enfim, basicamente ele joga em deck de constante ou deck de cérebro 3, mas como eu disse, ele é uma carta bem. Ele tá fora do meta, ele não é uma carta ruim, mas é fora do meta. Na verdade, analisando as 4 semanas, basicamente diferente das semanas de agosto, que você chegou a ter spotlights com duas cartas muito fortes na mesma semana. Na primeira semana você teve Lobby, Red Hulk, e na terceira semana você teve o Jeff e o Iron Lad juntos. Analisando as 4 semanas do mês de setembro, basicamente eles fizeram uma coisa equilibrada. Você tem uma carta meta e uma carta fora do meta, basicamente, em cada semana. Então você vai ter uma carta forte, uma carta ok, mas ou tá fora do meta, ou não tá mais tão forte quanto era antigamente, ou seja, fora do meta. Então, o que normalmente vai desbalancear as semanas para ver qual que é a melhor, qual que é a pior, vai ser a carta nova. Que basicamente sempre vai ter uma carta forte, uma carta mediana. Aí vai depender também da sua coleção, né? Se você já tem a carta forte, muitas vezes, provavelmente a semana não vai te compensar caso você tenha a carta forte. Se você não tem a carta forte, aí a semana fica mais interessante para você. Para mim, a Silver Sable não vai ser a carta mais forte do mês. Eu já vou chegar na carta mais que eu acredito que seja a carta mais forte do mês. Ela é uma carta ok para quem quer jogar de bounce, quem quer jogar de deck de Ajax. E caso você não tenha a Mockingbird, é uma semana boa. É uma carta, a carta nova é uma carta ok de se ter. O agente americano também é uma carta ok. E a carta meta que a Mockingbird é uma carta forte. Se você não tem, pode ir atrás. Agora, se você já tem a Mockingbird, eu não recomendo muito essa semana. Skipa, guarda suas chaves, que outubro vai ter bastante carta forte. Então, se você não tem a Mockingbird, eu recomendo você pular essa semana. Se você já tem a Mockingbird. Se você não tem, aí pode ser interessante você ir atrás dessa semana. Chegamos na segunda semana. Segunda semana tem a carta nova, é a Madame Teia, ou Madame Web, né? Ela é uma carta que recém foi nerfada. Ela ia ser
2-3, agora ela tá 2-1. Ela é uma carta constante, basicamente uma vez por turno, uma carta que estiver no mesmo lugar que ela, você, independente de ser uma carta de movimento ou não, qualquer carta você pode pegar e colocar em um dos outros dois lugares. Tira do lugar onde está e joga para os outros lugares qualquer carta do jogo, desde que você esteja no mesmo lugar dela no começo do turno. Aí você vai poder mover uma vez por turno, você pode fazer isso. Ela claramente vai ser para deck de movimento. Claro, a galera pode tentar montar outros decks, usar o efeito dela de mudar as cartas para tentar dar um olé, tipo, você tá uma carta de 10 muito grande lá, aí o cara tem um Shang-Chi, você tira a carta grande lá, o cara erra, joga o Shang-Chi e erra, então ela pode entrar nisso, então eu acho que ela vai ser uma carta bem incógnita. Muito difícil avaliar se ela vai ser boa ou não, já que ela já, além de ela sido nerfada, 2-1 é bem ruim. Eles nerfaram, aí ou eles estão esperando que a carta seja muito forte para ter um nerf desse. Pelo menos um 2, eu acho que pelo menos um 2-2 dava para ter deixado a carta 2-1, acho que um nerf muito forte. A não ser que essa carta seja excepcional e a gente não tá enxergando isso, eu acho que eles exageraram no nerf. 2-2 eu acho que já tava de bom tamanho. Mas ela provavelmente vai ser, ou vai ser, ela vai ser tipo uma carta tipo Wicano. Ou ela vai ser uma porcaria, ou ela vai ser muito forte. Vai depender de como a galera vai buildar, de como que vai estar o meta. Ela, eu não vejo ela tipo a Silver, porque vai ser uma carta média. Sim, ok, na média. Ela ou vai ser muito fraca, ou ela vai ser muito forte. Ela provavelmente ou vai ser 80, 8 ou vai ser 80. Então vai ser arriscado. Na semana dela, não que você não deva ir atrás dela, mas essa aqui eu recomendo não tentar pegar no primeiro dia. Espera alguns dias, acompanha o canal, tanto meu quanto das outras pessoas, outros youtubers, tanto brasileiro quanto gringo, vê como que o meta vai se comportar com ela. Aí você, se você tiver chance, você vai atrás dela. Não recomendo você pegar tipo lá no primeiro dia. A galera ainda não sabe buildar com ela, não sabe como que ela vai afetar o meta. Espera uns 3, 4 dias, aí você tenta pegar se ela for meta, e ela for meta e você pega ela. Eu não recomendo você pegar ela no susto. Não é tipo o Arisen, que no dia que lançou tudo já tava na cara que ia ser forte e já podia pegar no primeiro dia. Ela é uma carta de esperar se vai ficar forte ou não. Eu não recomendo gastar chaves logo de cara. Espera ver como que o meta vai se comportar com ela. As outras duas cartas, como eu disse, toda semana vai ter uma carta média e uma carta forte. A Silk é uma carta que já foi meta. Ela já teve deck tier 1, mas ela basicamente com os lançamentos. Ela nunca foi nerfada, nunca foi mexida, mas com os lançamentos de outras cartas ela foi meio que ficando de lado, né? O deck Tranca-Rua que ela entrava meio que morreu com a mudança do professor. Enfim, então ela tá bem fora do meta. Ela não é uma carta ruim, mas ela tá fora do meta. Já o Alive, ele é atualmente uma das melhores cartas de custo 6, junto com a Mockingbird, junto com o Red Hulk. Basicamente uma das melhores cartas de controle de custo 6. Ele foi recém-buffado, né? Ele era 6-8, agora ele tá 6-10. Ele joga no deck de Arisen, joga no deck de Sandman. Ele joga em bastantes decks, ele é uma carta muito versátil, joga no deck de Thanos. Ele é uma carta bem versátil, então ele é uma carta muito boa de se ter na coleção. Então essa semana aqui, como eu disse, eu recomendo você aguardar alguns dias para ver se a Madame Teia vai ou não entrar no meta. Se ela não entrar e você não tem o Aliote, aí gasta suas chaves de boa, pega os dois. Se ela realmente entrar no meta e for forte, e o Alioth, e você não tem o Alive, essa é uma semana para você gastar. Pegar os dois se a Madame Teia for forte. Aí você pega os dois. Você garante o Alive, que é uma das melhores cartas de custo 6. E se a Madame Teia for forte, você já consegue pegar duas cartas fortes numa semana só. Então nessa semana eu recomendo. Espera para ver o que a Madame Teia vai ser. E se você não tem o Alive, pegar o Alive. Eu já tenho, então eu vou esperar ver se a Madame Teia vai virar ou não. Eu já tenho a Alive e eu já tenho a Silk. Eu já tenho as duas cartas. Então pra mim vai depender muito se a Madame Teia ficar muito forte. Se ela for mediana ou fraca, pra mim não compensa porque eu já tenho a Silk e o Alive. Agora vamos para a terceira semana. A segunda carta ativar que vai lançar e a primeira que não vai ser carta de passe, que é a Aranha. Ou Aranha, Arana, sei lá, tá em espanhol, esse nome é em espanhol. Ela vai ser uma carta de movimento, né? Carta de poder 1, custo 1. Você vai ativá-la também. E no turno que você ativa, ela dá uma carta
No mesmo lugar que ela, uma carta vai ganhar mais 2 de poder e vai ser movida para um lugar para a direita. Então você sabe para onde ela vai jogar a carta. Então normalmente você não vai querer jogar ela no lugar da direita, porque senão ela perde o movimento. Então normalmente você vai querer jogar na esquerda ou no meio, porque na direita você não vai conseguir mover a carta. Ela claramente é para jogar no deck de move. Ela pode também entrar no deck de move bounce, já que ela é custo 1. Então basicamente ela vai jogar no deck de movimento com bounce. Esses dois decks que ela vai entrar. Mas eu acredito que ela vai ser uma carta bem forte para isso. Então quem curte movimento, seja um movimento puro, movimento com bounce, é uma boa carta para se ir atrás. Se você curte o arquétipo. Ela vai entrar bem forte nesse arquétipo. Imagina ela, no primeiro você joga ela no primeiro turno, no segundo turno você coloca o Tocha Humana lá, ativa ela, ela joga o Tocha Humana, ela dá mais 2 pro Tocha Humana e o Tocha Humana já vai para 1/8. Ele vai ficar com 4 e você joga. Mesma coisa se você. E além disso, no segundo turno, se você tiver a Ghost Spider, você já consegue puxar o Tocha Humana. Então no turno 2 com a aranha, você já consegue fazer um Tocha Humana de 16. Então ela realmente vai ser uma carta bem necessária pro deck de Move e Move Bounce. E novamente, continuando o que eu falei nesse mês, uma carta ok, fora do meta, e uma carta forte. Sage atualmente é um dos melhores custos 3 do jogo. Ela roda em muito deck, ela roda no deck de negativo, nova versão de negativo. Que a galera tá jogando, o pessoal usa ela no deck de Tena, usa ela no deck ao revelar com Wong, usa ela no deck de Bouncing, ela tá rodando muito deck, atualmente ela é um dos melhores custo 3 do jogo, junto com a Copycat, com a Cassandra e com a Nocturna. Pra mim são as 4 melhores cartas de custo 3 atual do jogo. Ela é uma das melhores cartas de custo 3. Então se você gosta de movimento e não tem a Sage, essa é uma semana boa para você pegar. Eu provavelmente é uma semana que eu vou gastar, porque eu acredito que essa aranha vai ser uma carta boa para move e eu não tenho a Sage. Então para mim essa semana é uma semana que eu vou gastar chaves. Eu estou guardando chaves para essa semana aqui. A Miss Marvel eu já tenho. Ela é uma carta ok, como eu disse, ela tá bem fora do meta. Basicamente, acho que o único deck que atualmente às vezes faz ela é o deck de Serra. É o Serra Mira, que é o Serra Control, como o pessoal chama. Basicamente, é o único deck que ela tá rodando. Desde que ela foi nerfada, tomou o segundo nerf. Ela tá ficando bem fora do meta. Mas pela aranha e pela Sage, caso você não tenha Sage e goste e queira jogar com movimento, fazer o deck de movimento, aí você tem que gastar nessa semana. Eu recomendo essa semana. Para mim, essa aqui é a segunda melhor semana do jogo do mês. Só perdendo para a próxima que eu vou chegar. Para mim, essa aqui vai ser a segunda melhor semana do mês. Essa aqui é uma semana bem recomendável para você gastar, principalmente se você não tem a Sage. Se não tem a Sage, vá atrás dela, que ela é uma boa carta. E por fim, a gente tem a última semana, que é a semana do dia 24 até o dia 1º de outubro. E aí 2 de outubro já começa. Na verdade, acho que é 1º de outubro já que começa a próxima season. Na season de outubro, dos simbiontes. E a carta da semana é o Aranha Escarlate, que também vai se ativar. Ele adiciona um clone dele em outra localidade. Então é basicamente um. Como é que chama naquela carta? O Senhor Sinistro. Só que em vez de criar o clone no mesmo lugar, ele vai criar em outro lugar. Esse clone vai ser uma carta baunilha, uma carta sem efeito. Então ele vai combar com Patriota. O Patriota vai buffar a carta dele. E assim como acontece com o Brood, né, a ninhada, e com o Senhor Sinistro, o clone vai copiar o poder da carta do momento que acontece o efeito. Então, se você conseguir buffar o Aranha Escarlate, sei lá, você dá um Forge e joga ele vai estar 4/7. Ou você joga uma Shuri e ele vai estar 4/10. O clone vai estar 4/10. Ou vai estar 4/7. Então, ele vai copiar o poder na hora. Então, esse aqui é uma carta que muito provavelmente você vai querer fazer o clone no último turno. Bem difícil você querer fazer antes do último turno. Para mim, o melhor deck que ele vai encaixar, que eu acho que ele vai ficar muito forte, é o deck de Sandman. Que você vai jogar ele no turno 4, o Sandman no turno 5. Você vai obrigar o cara a só jogar uma carta. Aí você tem o Ultron, você tem Doutor Destino. Você ativa ele, ele vai fazer a cópia e a outra carta que faz
As cartas baunilhas vão completar enquanto o cara só vai poder jogar uma carta. Então, basicamente, com o deck de Sandman e o Aranha Escarlate, é como se você pudesse jogar duas cartas. Ele vai girar uma carta nova e além da carta que você vai poder jogar. Então, para mim, o melhor deck para ele vai ser o deck de Sandman. Mas ele também vai poder entrar em Patriota, né? Ou até mesmo no Patriota Sandman. Eu acho que ele vai ser uma carta muito forte. Provavelmente vai estar competindo para ser a melhor carta do mês. Então essa aqui é uma semana que eu recomendo. As duas últimas semanas são as melhores semanas. Porque além disso, novamente, a gente continua com aquela padrão que eles fizeram nesse mês de setembro. Uma carta forte e uma carta ok. O Scar, ele é uma carta legal. Eu não diria que ele tá um pouco acima das outras cartas que aparecem ali. Porque ele ainda joga em alguns decks que você consegue fazer cartas grandes. Então ele joga em deck de Black Knight. Ele joga em deck de Thanos. Então ele, assim, das cartas médias, eu acho que ele é a melhorzinha. E a White Window é atualmente um dos melhores custo 2 do jogo. Junto com o Shadow King, a Angela, a Catena. Então ela atualmente é um dos melhores custo 2 do jogo. Se você não tem, vá atrás. O Scar é uma boa carta também para se ter vida e mexe. A galera consegue fazer um deck da hora com ele. E o Aranha Escarlate provavelmente vai ser a melhor carta do mês. Comparado com as cartas novas, eu acho que ou ele ou a Madame Teia, um dos dois vai ser a melhor carta do mês. Vai ficar entre os dois. Então eu recomendo muito essa semana. Essas duas semanas aqui são as mais recomendáveis, porque tem cartas muito importantes e fortes para você pegar. Sage e White Window. E as cartas novas são bem fortes. A Aranha vai ser para mim uma carta essencial para o deck de movimento. E o Aranha Escarlate vai ser uma carta muito versátil que vai entrar em bastante decks e como disse, concorre para ser a carta mais forte do mês de setembro. Então essas duas semanas são as mais recomendadas para você gastar as suas chaves. Claro, você sempre tem que ver a sua coleção, se você já tem a carta, se você já tem as duas cartas que vão repetir. Então sempre depende da sua coleção. Mas se focar nas cartas novas, essas são as duas melhores semanas para se gastar. Já que a semana da Madame Teia, como eu disse, é uma incógnita. A Madame Teia tem muita chance de ser forte e ser fraca. Então você tem que guardar o desempenho dela. Já que, de cara eu já disse, a aranha pro arquétipo dela vai ser forte e o Aranha Escarlate vai ser forte de qualquer jeito. Então vai depender do que você tem, mas as duas semanas que eu mais recomendo você gastar a chave é a terceira e a quarta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha ajudado vocês, tenha sido informativo. Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo de amanhã já vai ser um vídeo com gameplay, com deck. Hoje só deck de vídeo de dica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.